Já teve alguma cena em um filme de terror que você se perguntou por que ficou no corte final? Porque não é nem um pouco incomum que os diretores acabem cedendo às pressões do estúdio para que algo permaneça ou saia do corte oficial de um filme, o que muitas vezes acaba gerando aí depois as conhecidas versões do diretor, onde o diretor recoloca algumas cenas importantes ou retira outras que ele acredita que talvez não eram tão favoráveis assim à narrativa. No vídeo de hoje, selecionei algumas cenas que os diretores não queriam fazer, mas que acabaram ficando no filme. Dá o play e vem descobrir comigo quais foram elas e depois comenta também se concorda com os diretores. Não estranha se eu perder um pouquinho o fôlego hoje, porque eu tô vindo de uma gripe aí meio forte, ainda tô me recuperando, mas vamos lá que a gravação sai. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é seu primeiro vídeo por aqui, te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações porque toda semana tem conteúdo novo. Os vídeos longos têm saído às terças, que eu chamo de terças de filmes encontrados, e nas quintas eu sempre publico um short também. Abrindo a lista de hoje, a gente volta lá para a década de 80, quando Wes Craven filmava o que viria a ser um dos seus filmes mais famosos e que marcaria o cinema de horror para sempre, A Hora do Pesadelo. Festival de Filmes do SBT. Você conhece Fred Krueger? Ele existe realmente ou será fruto de uma alucinação? E se você sonhasse com Fred, você jamais iria dormir novamente. A Hora do Pesadelo 1. Próxima sexta, no Festival de Filmes do SBT. Lançado em 16 de novembro de 84, A Hora do Pesadelo teve um cronograma apertado e sofreu bastante com questões de orçamento e filmagens simultâneas, tudo para evitar gastos com diárias extras. Somado a isso, houve também alguns desentendimentos criativos entre o produtor Robert Shaye, ou Bob Shaye, como também é conhecido, e o diretor Wes Craven. Um deles foi sobre um momento específico do filme que nasceu como um pesadelo que o produtor Bob Shaye teve e que ele apresentou como uma ideia para entrar dentro do filme. A cena das escadas pegajosas, ou como ficou conhecida por grande parte da equipe, como as escadas de aveia. Um momento próximo do desfecho do filme, em que a Nancy tenta subir as escadas de sua casa e os degraus se tornam gelatinosos, quase como uma areia movediça. A sensação de correr e estar preso no mesmo lugar, você tentar se mover e o chão simplesmente não permite que você se movimente. Wes não estava nem um pouco animado com a ideia e pediu para que o Bob Shaye dirigisse a cena. Segundo relatos presentes no livro Never Sleep Again, do Tommy Houston, que foi lançado aqui no Brasil pela Dark Side, o Wes Craven estava presente no set e o Shaye basicamente só disse ação e corta. E no fim das contas até ficou grato ao Wes Craven por ele ter deixado ele dirigir essa cena, já que a ideia tinha sido dele. Tudo foi feito às pressas, em uma única tomada, e não foi só o Wes Craven que não ficou muito contente com a cena. A Rachel Talalay, uma das produtoras do longa e que anos depois também viria a assumir a direção do sexto filme da franquia, A Morte de Fred, afirmou em entrevista também presente no livro que eu citei, que achou o efeito muito falso e que era perceptível o quão barato era pela falta de planejamento. Bom, a cena das escadas pegajosas ficou no filme, mas o Wes e o Shaye ainda tiveram outros desentendimentos durante todo o processo de filmagem, inclusive sobre o final do filme, em que o Robert Shaye queria um gancho que fosse bem claro para possíveis sequências, e o Craven precisou novamente aí ceder em algumas partes, já que era ele quem estava financiando o filme, né? Não tem jeito, né? Você tem que entrar em um acordo aí com quem tá botando grana pro filme sair do papel. Segundo relatos presentes no livro Screams and Nightmares, os filmes de Wes Craven, do autor Brian Robb, o Robert Shaye queria que o Fred Krueger surgisse ali dirigindo o carro na cena final de A Hora do Pesadelo. E o Wes Craven foi contra, ele não queria que ficasse essa imagem de que o vilão tivesse vencido completamente no final. O final, com o Fred dirigindo, chegou a ser filmado, mas a decisão para o corte final foi a favor do que o Wes queria, a mãe da Nancy sendo puxada pela porta enquanto o capô do carro se fecha com os adolescentes dentro. Em entrevista ao Cine Fantastique, um relato que está presente no livro Screams and Nightmares que eu citei, a Sarah Risher, uma das coprodutoras de A Hora do Pesadelo,
Disse, abre aspas, não existia um final, o céu ficaria escuro e vários pássaros apareceriam voando. Seria algo apocalíptico. Wes então sugeriu o final que acabou ficando de fato no filme, mas também filmamos o que o Robert Shaye queria, com o Fred dirigindo. Os dois analisaram as filmagens e decidiram que o final a ser usado seria o de Wes Craven, com o Fred puxando a mãe da Nancy pela janela da porta. O final do Shaye não ficou no filme. Definitivamente do lado do Wes Craven nessa treta toda. Eu adoro a cena da mãe da Nancy no final sendo puxada pela porta. A gente claramente vê que é uma boneca, mas acontece de forma tão inesperada que gera um efeito brutal e chocante que funciona na tela. Bom, pelo menos pra mim funcionou e funciona até hoje. Já o final com o Fred dirigindo acabou sendo reaproveitado na sequência, A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, já que o filme não só termina, como também começa com o Fred conduzindo um ônibus escolar. E ainda que A Hora do Pesadelo tenha acabado com aquela cena do Fred puxando a mãe da Nancy pela porta, dando aquela impressão de que o mal não foi completamente vencido, não fica também aquela sensação de que o mal totalmente venceu, já que a Nancy não morreu, né? A Nancy sobreviveu à Hora do Pesadelo. Tudo porque as coisas ficam mais sugeridas ali no final com relação ao destino dela. I'm not doing it. What's going on with the window? Pulando para 1998, tivemos o lançamento do slasher Lenda Urbana, escrito por Silvio Horta e dirigido por Jamie Blanks, onde uma jovem universitária se dava conta que as pessoas ao seu redor estavam sendo assassinadas e que os crimes eram baseados em lendas antigas que faziam parte do imaginário popular. Em entrevista ao Fright Club, o diretor Jamie Blanks disse que tem uma cena em particular de Lenda Urbana que ele definitivamente não gosta e que ele viu no decorrer dos anos que grande parte do público também tinha a mesma impressão que ele. A cena em questão é a cena da piscina, em que a Natalie vai encontrar a amiga Brenda no ginásio da universidade. A Brenda está fazendo seu treino de natação sozinha, enquanto a Natalie a observa de uma plataforma no alto, separada por um vidro. De repente, surge uma figura estranha que entra na área da piscina e a Natalie logo percebe que é o assassino que atacou ela e o Damon na floresta, em uma cena que aconteceu ali um pouco antes no filme. O terror se intensifica e à medida que o suposto assassino, usando uma enorme jaqueta de frio, silenciosamente caminha ao lado da indefesa Brenda, que continua nadando sem imaginar que pode morrer ali a qualquer momento na piscina. Na tentativa de avisar a amiga do perigo, a Natalie grita desesperada e chega a tentar quebrar o vidro com uma cadeira para chamar a atenção da amiga ou do assassino, antes que seja tarde demais, até que a verdade se revela. A pessoa com uma enorme jaqueta de frio, na verdade, era a treinadora da Brenda, e estava apenas acompanhando o treino da jovem, de uma maneira bem suspeita, vamos combinar. Como experiência pessoal com o filme, eu lembro da primeira vez que eu assisti Lenda Urbana ali por volta dos meus 12, 13 anos, quando eu e umas amigas alugamos o VHS para ver numa tarde na casa de uma delas. Inclusive a gente alugou junto também o VHS de Jovens Bruxas para uma sessão dupla, mas Jovens Bruxas no caso eu já tinha assistido antes, Lenda Urbana era a primeira vez que eu estava vendo. Mas enfim, como experiência pessoal, eu lembro dessa cena ter sido muito importante para desviar a atenção de todo mundo de qualquer suspeita que a Brenda pudesse ter naquele momento do filme, já que a gente estava acompanhando ali uma cena onde a Brenda estava correndo perigo de vida. E acreditando ou não no impacto dessa cena, esse falso ataque fez com que a gente se preocupasse com a personagem naquele momento, que era uma grande amiga da Natalie, né? E pra mim ainda intensificou ainda mais lá no final, quando a gente descobre que de fato quem é a assassina era ela mesma. Pro Jamie Blanks, a cena não deveria estar no filme, mas estava no roteiro e, bom, ele fez o que ele pôde pra tornar ela crível e assustadora. Ele tinha só 26 anos na época, era sua grande chance como diretor, e no fim do dia ele só estava fazendo o trabalho que tinha que fazer. E aqui eu preciso dizer que a visão do Blanks em tentar fazer essa cena funcionar é bastante interessante, por trazer a perspectiva da Natalie, que naquele ponto do filme já tá paranoica com os eventos estranhos da universidade. Ela já tinha passado por momentos bem difíceis envolvendo os assassinatos. Vendo pela perspectiva do desespero dela, a gente até se desliga ali do fato de que uma pessoa com aquele casaco enorme num dia de calor estaria caminhando de forma suspeita seguindo uma aluna
lá dentro da piscina no ginásio, né? Mas enfim, pra ele em retrospecto é uma cena que facilmente ficaria de fora do filme se ele tivesse tido o controle total do corte final. O que você acha dessa cena? Eu particularmente gosto por conta da performance da Alicia Witt como Natalie, porque ela tá muito desesperada nessa cena e eu acho que ela entrega ali um momento bem interessante pro filme. Segundo Blanks, em entrevista ao Fright Club, abre aspas: "O público sempre rejeitou essa cena. Não queria filmá-la, mas eu tinha 26 anos e estava fazendo o meu primeiro filme. Meu trabalho era filmar o roteiro que me foi dado, e foi o que eu fiz. Não significa que eu goste dela no corte final. O público sempre atribui a culpa ao diretor por essas coisas, o que é apenas parte do nosso trabalho. Há uma razão para o diretor querer a edição final de seu filme. Eu não tive isso em Lenda Urbana e nem em O Dia do Terror." E aproveitando o gancho que o próprio Jamie nos deu nessa declaração, vamos falar um pouco então de O Dia do Terror, também dirigido por ele e lançado nos cinemas estadunidenses em 2 de fevereiro de 2001. O filme é sobre um garoto ignorado e humilhado no Dia dos Namorados, que muitos anos depois volta com um plano de vingança contra as garotas que o rejeitaram na época da escola, que se revelou um período extremamente traumático para ele. Como um bom slasher na era pós-pânico, O Dia do Terror começa com uma eletrizante cena de ataque e perseguição para apresentar a primeira vítima de um assassino mascarado. Catherine Hale, que àquela altura já era um rosto bem conhecido do público jovem por conta da série Roswell, vive aqui a personagem Shelley, uma estudante de medicina que acaba de escapar de um encontro mal sucedido com um pretendente em um restaurante, e dirige até um dos prédios do campus da universidade para trabalhar e estudar à tarde e da noite para uma prova que ela vai ter lá no dia seguinte. Enquanto treina um procedimento no cadáver que ela chama de shed, um estranho barulho chama sua atenção. Quando ela vai verificar, ela encontra um colega de classe que pergunta se ela vai ficar bem ali estudando sozinha tarde e da noite naquele lugar. E ao voltar para a sala onde o cadáver está, a Shelley toma um susto ao ver que o suposto cadáver está respirando, segundo antes dela tentar cortar seu abdômen. A partir daí, acontece uma perseguição intensa, onde a Shelley termina morta, sendo a primeira vítima do assassino mascarado com o rosto de querubim. É uma cena muito tensa, mas tem algo nela que não estava no roteiro e foi sugerido de última hora no set. E eu digo sugerido entre aspas, porque no caso foi exigido mesmo, porque o diretor acabando não tendo escolha. Durante as filmagens, um dos produtores teve a brilhante ideia da troca de cadáveres, enquanto a Shelley sai da sala para verificar o barulho estranho no corredor. No caso, a troca de cadáveres seria o quê? O assassino tirando o corpo do Shed e se escondendo embaixo dos lençóis para assustar a Shelley quando ela voltasse. Jamie Blanks bateu o pé de que a cena não fazia sentido por inúmeros motivos, e dá mesmo para citar vários, porque a Shelley ia perceber o tom de pele diferente ali de um cadáver congelado para uma pessoa que está viva, e o assassino já aparece todo vestido ali com a fantasia dele, né, o casaco preto e a máscara. Então, como que ele teria se trocado tão rápido? Enfim, Jamie Blanks foi contra, mas teve que filmar mesmo assim, porque não podia contrariar o produtor que estava presente aquele dia no set. O que corrobora com a declaração que eu citei acima do Jamie Blanks quando eu estava falando de Lenda Urbana, que muitas das decisões no set por vezes fogem do controle do diretor e que na maioria das vezes o diretor acaba nem tendo a decisão do corte final de um filme, do que fica e do que sai. Para ele, com certeza a abertura do Dia do Terror teria ficado sem a troca de corpos, um momento que realmente exige ali muita descrença do público e que nem precisava, já que essa sequência toda traz muito suspense e terror para deixar a gente tenso pela vida da Shelley. O que você acha? Precisava mesmo ter essa troca de cadáveres na cena de abertura de O Dia do Terror? Tendo ela ou não, eu particularmente adoro essa cena de abertura, acho ela bem tensa. Como
Como complemento ao vídeo de hoje, quero indicar outros 2 conteúdos que eu já fiz aqui pro canal. O primeiro vídeo é sobre as cenas cortadas de Lenda Urbana, onde eu comento sobre algumas cenas que estão no trailer de divulgação, mas que não aparecem no filme. E o segundo vídeo é sobre as cenas deletadas e censuradas de O Dia do Terror, onde eu apresento cenas importantes que ficaram de fora do corte final. São 2 vídeos bem interessantes para você ver, caso curta bastante esses 2 filmes assim como eu. E se você quiser ler a entrevista completa do Jamie Blanks, feita pelo site Fright Club, vou deixar o link também nos comentários, vale muito a pena. Eu adoro ler e ver as entrevistas do Jamie Blanks, porque ele sempre mostra todo o carinho e respeito que ele tem não só por suas obras, mas também pelo colecionismo e pelo cinema de horror. Além do site Fright Club que eu usei como fonte para produzir o roteiro desse vídeo, eu também deixo aqui como dica esses 2 livros. O primeiro deles é o Never Sleep Again, do Tommy Hudson, que foi lançado aqui no Brasil pela Dark Side. E esse aqui também, que é o Screams and Nightmares, os filmes de Wes Craven, do autor Brian Robb, e que tem diversos relatos, entrevistas, pessoas que trabalharam com Wes, fala sobre toda a filmografia dele, enfim, são 2 livros bem interessantes que eu deixo como dica e complemento aqui no canal também. Mas e aí, das cenas comentadas no vídeo de hoje, concorda com os diretores? Gosta dessas cenas? Ou acha que os filmes poderiam ter ficado sem elas? Me conta nos comentários, e se eu for esbarrando em mais situações como essa, eu tento trazer um volume 2 pra gente conversar mais sobre cenas que os diretores não queriam fazer ou que não ficaram tão felizes assim com o resultado. Muito obrigado por ter assistido até aqui, se inscreve para receber os próximos vídeos e a gente se encontra na próxima terça de Filmes Encontrados. Até lá!